Hoje a gente continua com a visão Shentonga, proposta, né, apresentada por Dolpopa Sherab Gyaltsen, que na verdade ele usa essa terminologia, mas não é uma visão que ele inventou, né? É uma visão que ele tira a partir de uma base dos Sutras Mahayana da Índia e da escola Yogacara. Lembrando, vamos sempre recapitular aqui o Dharma no Tibete, né? Aqui eu não vou falar tanto do fluxo lá da Índia, a gente pode voltar nisso depois e a gente vai voltar nisso em algum momento. Mas pensando aqui que esse fluxo que nós nos focamos aqui, ele se inicia com a escola Kadampa efetivamente. Antes disso, é claro que teve uma tentativa com o Shantarakshita, com Kamalashila, né, de realmente apresentar os ensinamentos da senda gradual, graduada, do verdadeiro Mahayana, que remonta ao círculo interno de discípulos do Buda e depois aos Sutras Mahayana, às escolas Madhyamika e Yogacara e daí por diante. Então todo esse fluxo, ele chega efetivamente no Tibete com o núcleo Kadampa, que depois vai ser chamado de Escola Kadampa, na qual nós nos focamos aqui. No canal tem vários vídeos sobre isso, principalmente voltados para a literatura Lojong, né? É nessa escola que se começa a falar no Lamrim, né? Que são os textos que versam sobre a senda graduada, a senda gradual, fazendo uma síntese dos ensinamentos que estão nos sutras, que estão em tratados Abhidharma, que estão na literatura Mahayana da Índia, também não apresentando nada de novo. Depois vem a escola Sakya, que dá continuidade a essa mesma tônica, mas com algumas sutilezas, algumas diferenças. Né? A escola Sakya inicial, ela vai falar do Lamdre, a senda e seus frutos. E ela vai tornar o Tantra um pouquinho mais público, né? Alguns aspectos da prática tântrica que na escola Kadampa estavam bem reservados, como a gente viu também naquela apresentação sobre Tantra, que também está no canal, né? Razoavelmente recente. A escola Sakya ela vai mostrar um pouquinho mais do Tantra publicamente, né, do Tantra idôneo também, que a escola Kadampa evitou mostrar devido às bagunças que aconteceram no Tibete antes da escola Kadampa e que ela teve que dar um jeito de tentar limpar aquela bagunça. Depois nós temos a escola Jonan, que surge como, na verdade, um mosteiro inicialmente Sakya, mas cuja visão vai se diferenciar de tal modo que ela se torna, de fato, uma outra escola, devido à tônica que ela vai dar. Não é uma literatura que as outras escolas negam ou ignoram, mas ela vai realmente dar uma ênfase maior para a questão da natureza Buda indestrutível, do Tathagata Garbha, né? E vai usar uma linguagem também que as outras escolas não enfatizam tanto, ou talvez não se sintam tão confortáveis assim com essa linguagem, né? Mas então a escola Junan, ela vai retomar aquele foco que tem nos sutras sobre a natureza Buda indestrutível, mas complementando a visão madhyamika tradicional do vazio, né, sem de algum modo dizer que há um Atman individual, sem cair em equívocos, né, equívocos que o budismo desde seus inícios vai combater. A gente vai falar mais sobre isso hoje. E depois vem a escola Gelugpa, com Jetsun Tsongkhapa, o grande reformador do Dharma no Tibete. Então, e a escola Gelugpa ela vai retomar muito do foco da escola Kadampa na senda gradual, na senda graduada, no Lamrim, né? E também vai se focar bastante na filosofia madhyamika, nessa questão do vazio, da interdependência. E é claro, também ela não vai ignorar a escola Yogacara, né? Mas Tsongkhapa, especificamente, ele se foca muito nessas questões do vazio, mas o que é muito importante para nós aqui do que ele escreveu é principalmente o que ele fala sobre a senda graduada, gradual. E também a escola Gelugpa vai tentar fazer uma limpeza, digamos assim, no Tibete, uma faxina no Dharma, porque também as coisas estavam ficando complicadas naquela época, lá no século XV. Então, as bases da escola Jonan são as bases de, na verdade, de todas essas escolas aqui. Todas elas vão ter essa mesma base. O Mahayana, o grande veículo dos Bodhisattvas, né? O veículo que tem no seu coração bodhicitta, a mente altruísta, a compaixão. Os sutras Prajna Paramita. Toda a literatura Mahayana, os sutras Mahayana, mas em especial os sutras Prajna Paramita a gente destaca aqui porque eles vão ter uma importância. Eles vão servir de base para a escola Madhyamaka posteriormente, algum tempinho depois. Né? Eles surgem no século I AC
E a partir do século II DC, surge Nagarjuna, a escola Madhyamaka, enfatizando a questão da sabedoria, a questão de prajna, a sabedoria que compreende o vazio. Os Sutras Tathagata Garbha, que vão servir como um complemento, né? Vocês estão falando aí muito do vazio, que tudo é vazio, o eu é vazio de existência inerente, de natureza própria, os fenômenos são vazios de natureza inerente, e isso está correto, porém há uma natureza Buda indestrutível. E essa é a base da iluminação. Isso não é um eu, isso não é algo individual. Isso não é algo, ponto, né? Não é uma coisa, não é um fenômeno. Isso às vezes pode ser difícil para entrar na mente das pessoas, principalmente, né, com a nossa mentalidade ocidental. Mas a gente vai indo, vai estudando, vai tentando se conectar com esses textos, vai meditando e talvez vá ficando um pouquinho mais claro intuitivamente. A escola Yogacara, então, ela surge no século IV, bebendo de toda essa base aqui. E aí vamos ter os textos de Arya Sanga, os tratados de Maitreya, como o Taratantra, que vai se focar bastante nessa questão da natureza Buda, né? E é esse ponto da escola Yogacara, principalmente, que o Dopopa vai enfatizar. É uma escola que vai falar também da natureza da mente, como que a mente percebe os fenômenos. E isso aí dá toda uma confusão à parte depois, não vou tocar nesse assunto agora. A senda gradual, que, como eu falei, surge com a escola Kadampa no Tibete, e o Kala Chakra Tantra, né, que começa a se tornar mais público na Índia lá para o século VIII, e esse público muito entre aspas, né, mas é como se consegue datar as primeiras sadhanas e textos que começam a aparecer na Índia, lá na região da Caxemira. E todas essas escolas aqui, elas serão escolas que estarão ligadas a esse Tantra, né, e a outros Tantras também. Mas esse Tantra aqui, como aquele Tantra que vai ter um aspecto filosófico e cosmológico também, e que vai servir de base para a perspectiva da visão Shenton, que vai ser enfatizado pela escola Jonan, né? Mas antes da escola Jonan, a escola Kadampa, a escola Sakya, todas elas têm uma ligação profunda com o Kalachakra, são mantenedoras e guardiãs do Tantra Kalachakra nos seus núcleos originais, e depois a escola Gelugpa vai se tornar a grande guardiã do Tantra Kalachakra. Então o Doupopa, ele vai usar um termo para se referir à visão Shenton, essa visão do vazio do outro, que ele vai chamar de a grande Madhyamaka. Madhyamaka é a escola fundada por Nagarjuna, né? A escola, a perspectiva do caminho do meio, que não cai nos extremos, nem no extremo de dizer que nós temos uma natureza própria individual, nós temos um svabhava individual, uma essência individual, ou um atman individual, mas também não cair no extremo de dizer que nada existe. Então, a Madhyamaka ela vai se focar muito no mundo fenomênico. Ela não é uma escola que vai tratar de metafísica. Mas o que, que são esses fenômenos com os quais a mente se relaciona? O que, que são essas coisas que existem no mundo de forma relativa? E que para a mente, elas existem como coisas que têm uma essência própria, né? A nossa mente, ela coisifica a realidade, ela objetifica a realidade. Então, a escola Madhyamaka, ela vai tentar desobjetificar a realidade. A gente objetifica pessoas aqui, né? E eu tô falando em vários sentidos aqui. A gente objetifica o nosso eu. A gente transforma ele num objeto sobre o qual a gente projeta uma série de coisas e vê nisso uma essência. Então a Madhyamaka ela vai desafiar esse tipo de visão. Porque algumas escolas budistas, Theravada, elas tinham essa mania de objetificar as coisas e de até ver um sofrimento inerente às coisas do mundo. E aí a Madhyamaka vai dizer: peraí, o samsara não é exatamente o mundo, essa condição samsárica. O problema é a mente que é ignorante, que está vendo tudo de uma forma distorcida. Não só a mente humana, né, mas de todos os seres que estão nessa condição samsárica. E o samsara ele tem muitos reinos, né? Tem os 6 reinos. E tem o do mundo do desejo, onde nós estamos, e tem outros reinos também, enfim. Mas então, essa condição samsárica. E por isso que ele vai falar muito no vazio. Essas coisas que parecem tão estáveis, que parecem ter uma substância, que parecem ser aquilo que a nossa mente objetifica, né? Elas são vazias de substancialidade. Vamos reduzir tudo isso a zero.
Isso que parece uma unidade, uma coisa unitária, íntegra, não é íntegro, não é uma unidade. Isso é, isso surge mediante causas e condições. Isso surge na dependência de outras coisas, uma coisa sempre na dependência de outra. Então, as coisas são sempre interrelacionais. Nós vivemos uma, de certa forma, é uma interexistência, né? É uma interrelação, é uma interdependência, que isso vai ser chamado também de originação dependente ou surgimento dependente. E até as coisas mais subjetivas que a gente projeta, como essa nossa noção de eu, né? Ela surge também dentro desse mecanismo de originação dependente. E aí é um grande nó que se faz na nossa mente devido a essa perspectiva distorcida da realidade que mantém a gente preso nesse perambular, né, por transmigrações e transmigrações, ou renascimentos e renascimentos pelo samsara, pela roda do samsara. Então, o vazio de outro, ele não nega nada disso. E eu gosto de traduzir a palavra shúnia por vazio, porque o nosso eu não gosta dessa palavra. Se essa palavra está te incomodando, então é, é porque realmente o nosso eu não gosta, né? A gente se sente muito concreto, a gente se sente muito eu, né? Então podem reclamar, podem chorar, as suas lágrimas, as suas reclamações, elas são vazias. Então, mas agora falando sério, o vazio de outro, ele não nega. Ele não nega esse vazio de existência inerente, de vazio de natureza própria, ensinado por Nagarjuna. O que ele vai lembrar, como ensinam os Tathagata Garbha Sutras, né, que vem depois da escola de Nagarjuna, que surgem no século III, no norte da Índia, o que ele vai lembrar é que há uma realidade última, né? E o Nirvana, ele não é vazio de existência inerente. Esse estado que é alcançado por um Buda, e até essa linguagem também ela é falha, né? Não há um eu que alcança o nirvana. Esse estado ele é alcançado justamente quando não há mais nenhum senso de dualidade, né? Não há um eu que alcança nada. Só há o nirvana. Só há essa realidade não dual. Então, essa realidade, por isso que ela é vazia de outro, porque ela é vazia de fenômenos, ela é vazia de existência relativa. Ela é vazia de interdependência. Ela é vazia de tudo, exceto essa própria plenitude. Esse é o grande nirvana. Essa é a realidade última. E que a gente pode dizer que é a verdadeira unidade, né? Então, o vazio de outro, ele não nega o vazio de existência inerente ensinado por Nagarjuna, né? E a gente jamais deve ignorar Nagarjuna e jamais deve ignorar a filosofia da escola madhyamika e o que é ensinado nos Sutras da Perfeição da Sabedoria. Esse é um dos pilares do budismo Mahayana. E se a gente ignora essa visão, a gente vai estudar o Dharma guiado por uma visão errônea de um eu inerente. E não tem como, né, nem cogitar avançar no caminho enquanto nós não nos desfizermos desse erro cognitivo que é o eu, que é a causa do sofrimento, é provocado por avidya. Então, o eu e os fenômenos, eles são vazios de existência inerente. A realidade última é o vazio de outro. Sem esse vazio de existência inerente, sem se libertar desse equívoco do eu, e sem perceber que os fenômenos também não são esses objetos substanciais, concretos, que aparentam ser, devido à nossa distorção mental, nós não conseguiremos dar um passo adiante. E é assim que foi estabelecido, né, nessa didática budista. Outros caminhos talvez possam seguir outras didáticas, digamos assim, que é ligado a mais uma tradição ocidental. Outros caminhos às vezes focam direto na unidade, aí depois vão tratar, né, do que, ok, mas e agora, né, como se esvaziar disso? Mas esse é o método do Buda Dharma, né? E aí é até também o grande teste, se a gente realmente se identifica com essa filosofia ou não, né? Se essa linguagem fica muito incômoda para a pessoa no longo prazo, de início é normal ter um certo incômodo, mas no longo prazo ela vai ficando muito incômoda, talvez não seja para nós, né? E talvez a gente se identifique com outro tipo de linguagem, e é tudo bem.
Às vezes quem não se identifica muito com a linguagem budista vê a palavra vazio e fica incomodado. Ou toda essa filosofia, né, fica meio incomodado com a forma como essa linguagem se estrutura. E da mesma forma que às vezes é muito ligado a essa tradição oriental, aí vê outras tradições ocidentais que são idôneas, né, como tradições essênias, gnósticas, mas que às vezes tem uma linguagem lá que bebe um pouco, que pode ter sido mexida por posteriores, né, e aí vê palavras como Deus, por exemplo, e também sente um incômodo com aquilo. Então a gente tem que saber também com o que a gente se identifica de fato, e às vezes pode se identificar com mais de uma. A grande Madhyamaka, então, é esse complemento, né? Um vazio não nega o outro, muito pelo contrário, né? Para se chegar ao vazio de outro, primeiro tem que se esvaziar de si mesmo, tem que se esvaziar de eu. Então, a visão Madhyamaka de Nagarjuna, ela é complementada pela visão sobre a natureza Buda indestrutível dos Tathagata Sutras, né? E que a escola Yogacara, ela vai chamar isso de natureza absoluta, Parinishpana, como a gente vai ver nos textos da escola Yogacara na Índia, que é um termo também que o Dolpopa vai usar bastante. E a visão Madhyamaka, ela trata do mundo fenomênico, e ela surgiu para corrigir o equívoco de atribuir uma natureza própria ao eu e aos fenômenos, que era um equívoco que estavam fazendo em escolas budistas, né? Ele vai responder principalmente a algumas escolas budistas Theravada, que reconheciam que há uma ausência de eu, né? Ou reconheciam um não ser, reconheciam que o eu não é o Atman, né? Falavam muito no não Atman, no Anatman, mas ao mesmo tempo viam essências nas coisas, nos fenômenos, viam essências no mundo, né? Então a Madhyamaka ela vai questionar isso. E é uma literatura complexa, mas que vale a pena ser lida, visitada e que vale a pena meditar sobre, né? Eu já enfatizei aqui, meditar sobre o vazio é essencial. Pega a frase: eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente e medita nisso. É uma sugestão, né? Claro que pode meditar em outras coisas aí também, mantras, etc. Então, a visão Shenton, ela enfatiza que eu e os fenômenos são vazios de natureza própria ou de natureza inerente, são vazios de svabhava, né? Que geralmente quando a gente vê o escrito natureza inerente, natureza própria, a palavra sânscrita é svabhava, né? Que seria essa essencialidade, o surgir a partir de si próprio. E nada surge a partir de si próprio, nada que exista no mundo fenomênico, né? Nem o nosso eu. Então, não existe Atman individual. A palavra Atman, ela vai ser usada, e não é o Dolpopa que começa a usar essa palavra para querer desafiar, para querer causar nos meios budistas tibetanos. Ele retoma essa palavra porque ela aparece nos sutras sobre a natureza Buda, né? Então, a visão Shenton ela afirma que a natureza Buda não é algo individual, mas que é a natureza absoluta, é parinishpana, presente em tudo. É essa a natureza absoluta. Ela é chamada de Atman, no Mahaparinirvana. Tem um trecho lá que o Buda fala nos diálogos do Sutra. A natureza Buda é o verdadeiro Atman, né? Não existe Atman individual, os fenômenos não têm um Atman, mas essa realidade última, que é o verdadeiro Atman, que não é uma coisa, não é um eu, a gente pode traduzir como ser, tem que tomar cuidado com essa palavra, né? Dependendo de como a gente entende, né? Mas não é um ser fenomênico, não é um ser individual, né? Não é alguém que pensa, não é Deus, né? Essa palavra não cabe na filosofia budista. Sei que outras tradições ocidentais usam essa palavra de um jeito diferente, que se usa na patrística, na teologia tradicional, mas né, essa palavra realmente não cabe aqui nessa filosofia. Então, ela é chamada de Atman, no Mahaparinirvana Sutra, nunca no sentido de eu, nunca no sentido de alma também, né? Outra palavra também que não cabe aqui. O budismo vai falar num fluxo mental, num contínuo mental, ou a gente pode simplesmente falar mente, né? Chitta, que é o que renasce vida após vida. Teve um vídeo que eu fiz lá no canal da Alaya, né, que ela fez uma série, Os Caminhos da Alma, no canal Viveka, e aí eu falei da perspectiva budista, né? Então, para quem quiser visitar, aqui no canal tem algumas coisas sobre isso também. O Dolpopa vai lidar também com essas questões do que é esse fluxo mental, a gente vai ver mais adiante. Mas então,
evitar essa palavra porque ela gera muita confusão também. E Atman definitivamente não é alma, porque não é algo, né, como se assevera no Ocidente, a alma como essa coisa individual que renasce, né, vida após vida, enfim, que se movimenta. No budismo se fala no fluxo mental, né, que também não é o Atman. E de qualquer coisa individual também nunca está Atman no sentido de qualquer coisa individual, de qualquer coisa fenomênica. É o vazio de outro, é vazio de tudo isso. Então, tira todas essas palavras, todos esses conceitos, todo o senso de individualidade, todo o senso de fenômeno, todo o senso de conceituação, de adjetivação. Isso é o vazio de outro. E isso é o Atman, e isso é a natureza Buda, e isso é o Nirvana. O Nirvana último, o Nirvana que é enfatizado aqui nesse sutra, né? Mahapari Nirvana, o sutra do grande Nirvana último, que é dito que teria sido o último ensinamento que o Buda concedeu aos seus discípulos antes dele alcançar esse estado, que é quando ele deixa o seu corpo físico, né? Porque esse estado não comporta mais um senso de corpo, né? Então, recapitulando, vou até mandar o link, eu acho que vou colocar também no canal o link de um vídeo que a gente, um estudo que a gente fez desse capítulo dos versos raízes do caminho do meio, né? O Mula Madhyamika Karika de Nagarjuna. Esse capítulo também está disponível naquele livro que muitos aqui leram, que a gente estudou e tem vídeos no canal também, o livro As Seis Perfeições, né? Depois do capítulo sobre a sabedoria, Prajna, tem uma tradução também desse capítulo do Mula Madhyamika Karika. Então, só para recapitular aqui, né, essa visão que é importantíssima e que é um dos fundamentos e um dos pilares do Buda Dharma, se o eu não tem existência inerente, como pode o que é do eu ter existência, né? Essas coisas que o eu cataloga como meu, ter essa existência inerente, que a gente atribui, essa existência última. Quando o eu e o que é do eu, ou seja, o que a gente cataloga como sendo o meu, né, as coisas com as quais a gente se identifica, são pacificados, quando a gente supera essa visão, essa visão egoísta, né? É complicado falar em egoísmo aqui, porque não é aquele egoísmo sentimental, mas é uma perspectiva de consciência centrada no eu, né? Ego centrada. A palavra egoísta ela não dá conta disso, até porque a gente usa no senso comum egoísmo no sentido de aquela pessoa que é meio chata, né? Que é tudo pra ela. Mas mesmo aquela pessoa que é bondosa, ela também é egoísta no sentido filosófico da coisa, porque tem um senso de eu ali também. Mas então, quando o eu e o que é do eu são pacificados, as concepções do eu mesmo e do meu cessam. Então é necessário cessar essas concepções, porque isso é a causa do samsara, né? Isso é a ignorância, é essa concepção errônea que atribui um eu inerente, que atribui um eu inerentemente existente, um eu separado, né? É a visão que atribui essa separatividade como se ela fosse tudo o que existisse e que sai objetificando todas as coisas a partir desse ponto de vista de um eu que também a nossa mente o transforma, né? O molda como um objeto, porque é um molde que vem da ignorância. Se a gente estudar os 12 elos, né, esse molde ele é chamado de samskara. Samskara é o moldar, é o criar uma tendência. E esse molde ele vem da ignorância, essa perspectiva distorcida da realidade. Então é necessário perceber que tudo isso é vazio. Há uma falta de eu e de meu. Há uma falta de existência inerente desse eu e desse meu. Ele existe na inter-relação. Ele existe, né, há duas verdades simultâneas. Ele não existe dessa forma como nós o achamos, mas ele se manifesta dessa forma interrelacional, né, que eu ganho o nome, a gente tem essa capacidade de se de nomear as coisas, temos os nossos sentidos, e nessa inter-relação entre nós todos, a gente vai se definindo, né, nessa relação com o outro e com todas as coisas que existem nesse processo de inter-relação, que existem de forma relativa. Por isso que a gente fala, o eu ele existe de uma forma relativa, mas não de forma última. E é necessário entender
essa nuance e essa sutileza para não cair nem em visões nihilistas, mas nem em visões que dão um peso para esse eu como se ele fosse o Atman, como se ele fosse uma natureza própria. Nossa, aí a pessoa lá escreve o eu em caps lock, né? Eu estou sendo guiado pelo meu eu, né? Então, não cair em nenhum desses dois extremos aqui. E lembrando então que quando a gente vê a palavra vazio, shunya, shunyata, falta de, e matematicamente é zero, né? O conceito de zero que surgiu na Índia, né, com a matemática indiana, e outras escolas vão falar também em Shunya. Até no Shankara tem um texto, a Parokshanubhuti, que a gente vê passagens lá falando de Shunya, embora não seja a ênfase principal. A escola Nyaya, que trabalhava muito com a lógica da filosofia indiana, também vai falar de Shunya, né, vai falar desse zero, porque trabalha com lógica, trabalha também com uma matemática aí. Então, agora entrando no Dharma da montanha, né, retomando aqui, depois de fazer esse lembrete, né, que aqui não se está negando a visão de Nagarjuna, muito pelo contrário, é um complemento à visão de Nagarjuna, e por isso que o Dopopa chama essa visão de grande Madhyamaka, ou Maha Madhyamaka, para mostrar que essas duas bases, Madhyamaka e Yogacara, são os dois pilares norteadores da escola Junam. Então aqui ele vai citar o sutra que eu já tinha citado antes, o Mahaparinirvana Sutra. E de novo falando sobre o Atman aqui, né? É feita uma pergunta ao Buda, se em todos os reinos do samsara haveria algum Atman real. E aí o Buda fala, os seres não têm um Atman, não há um Atman individual. As coisas não têm um Atman. Porém, o Atman real é a realidade última, tal qual é, né? Aquela realidade que não pode ser percebida pela conceituação, mas que é a natureza Buda, é o Sugata Garba. Esse Garba aqui, ele pode ser traduzido de muitas formas, né? Muitas pessoas gostam de traduzir como semente, germen, mas pode ser útero também, né? Então é como tudo está contido nesse grande útero. E é perceber esse grande útero que é o despertar, que leva esse grande útero, esse grande campo, esse grande espaço, essa base, né? Há vários termos aí que são descritos, porque todos esses termos também são conceituações, né? Não dão conta do que essa realidade realmente é. Então, o Atman real, ele é a natureza Buda presente em todos os seres, que é o que possibilita a iluminação. Ela possibilita a iluminação porque ela é a realidade última. Então, se desfazer dos envoltórios, se desfazer das perturbações, das visões distorcidas, é despertar essa realidade que está presente dentro de tudo, em tudo. Essa realidade última, ela é obstruída pelo envoltório de perturbações. Então, ela é obstruída pela ignorância. E tudo que decorre da ignorância, que de novo é o eu aqui. É por isso que é necessário se esvaziar. É por isso que é necessário perceber que o eu é vazio de existência inerente. Porque enquanto estivermos sendo guiados por esse equívoco de um eu, a gente pode falar e falar sobre esse assunto, pode falar que tudo é um, etc. Mas ainda assim, essa realidade será muito longe de ser acessada, de ser percebida. Então, é necessário desfazer os elos, desfazer os nós provocados por essa ignorância. E que nós são esses? Apego, aversão, arrogância, a descrença de que há algo para além dessa realidade, né, engendrada por essa ignorância em nós. E tudo que decorre disso, raiva, ressentimento, ódio, medo, etc. Então, é necessário todo um processo de transformação da mente, de purificação da mente, para que seja possível despertar a sabedoria inata que já está lá, tirar toda a poeira. Os seres estão contidos nessa realidade última, mas, devido a esse envoltório de perturbações, eles são incapazes de aprender essa realidade. Eles são incapazes de acessar essa realidade.
estão cegos para ela. O Mahaparinirvana também continua aqui. O Tathagata Garba, a natureza Buda, ela está presente nos seres sencientes como um grande tesouro de qualidades absolutas. Então, reforçando o que a gente viu também na reunião passada, que já era o que estava no outro sutra, no Tathagata Garba, propriamente dito, né? Porque isso é uma classe de sutras e todos eles vão reforçar esse ponto. Pensar que em meio às perturbações do samsara, todo esse sofrimento, há essa joia oculta. É claro que é uma linguagem metafórica, né? Ninguém tem de fato um diamante dentro de si. Mas para dizer que essa realidade, ela realmente ela existe, ela está lá e que ela pode ser acessada e que ela é a base da iluminação. Então, lembrando por isso que essa realidade ela não é esse vazio que o Nagarjuna enfatiza. Ela é plenitude total. E é a única plenitude que existe. É o único cheio que existe. Porque não é algo fenomênico. É esse vazio de outro. Vazio de dualidade. E o Dolpopo, então, ele complementa. A pessoa que realmente alcançou Jnana, e para quem está mais acostumado com a linguagem ocidental, né, pense em gnoses, quando a gente vê a palavra Jnana aqui, né, ou a sabedoria última, que seja. A pessoa que realmente alcançou o Jnana e conhece esse tesouro é um Buda. Então, o que ele está dizendo, e que os sutras dizem também, que quem realmente conhece essa natureza Buda é um Buda, e só um Buda. Só chegando a esse estado último. Mesmo os bodhisattvas elevados, eles têm muita sabedoria, mas eles ainda não alcançaram essa sabedoria última. Então, a pessoa que realmente alcança isso é um Buda. O despertar último que alcança o grande nirvana último. Ou seja, que alcançou, que despertou para a sabedoria inata, para a dhinana inata, a percepção direta da realidade última, onde não há mais dualidade, não há mais alguém a perceber algo, nem algo a ser percebido. As pedras que encobrem esse tesouro são as conceituações. Por isso que é necessário todo um processo de entender melhor o que que é a mente e como que ela funciona e como que ela projeta uma realidade nesse contato com as coisas do mundo que não é o que a realidade é de fato, né? Aí volta para aquela questão que eu falei da objetificação, né? Como que tem que desfazer todo esse processo de objetificação e como que tem que despertar uma sabedoria que é intuitiva. Só que para isso não é abandonar totalmente a conceituação. Essa conceituação ela tem que ser refinada, porque ela, num determinado nível, ela é necessária como uma forma até de discernimento, como uma forma da gente saber o que, que deve ser adotado, o que, que deve ser abandonado, e vai refinando esse processo até que essa mente ela se torna receptiva, purificada para a intuição que está além dessa própria conceituação. Não é um mero, eu vou parar de pensar agora e pronto, eu me tornei um Buda. Se fosse assim, já haveria muitos Budas no planeta, né? Se eu me concentrar muito no serviço de jardinagem, eu posso ter momentos que eu desliguei o mecanismo de conceituação temporariamente, e nem por isso eu me tornei um Buda. Então, há todo um processo de cultivo do discernimento e da sabedoria para compreender exatamente e guiar a mente aonde ela deve se dirigir. E qual a intuição que deve ser despertada? Cavar em busca do tesouro significa se desapegar das visões errôneas que surgem a partir desse mecanismo da conceituação. Eu não coloquei a palavra sânscrito aqui para não encher de termos sânscritos, né? Mas se a gente quer se aprofundar na filosofia budista, não pode ter medo desses termos. Mas a palavra sânscrita é vidnapti, que é esse mecanismo de conceituação da mente. Então, é entender que essas visões errôneas, elas precisam ser
retiradas para que esse tesouro possa ser acessado. Entender que esse eu que interpreta o mundo sob a sua ótica, ele precisa ser retirado de cena. Então, o que ele está reforçando aqui é que é necessário compreender o vazio de eu. É necessário compreender Shunya. É necessário compreender que o eu e os fenômenos são vazios de existência inerente. E todo esse mecanismo complexo de causalidade, de interdependência, que isso é, de fato, o vazio. E isso é alcançado pela combinação de shamatha, a meditação da tranquilização mental, né? Então, estabilizar a mente, tranquilização ou estabilização mental, acho que é até melhor a palavra. Então, é necessário estabilizar a mente, né, para que ela não fique à mercê da estabilização mental, partir para a meditação analítica. Partir, então, para o cultivo da sabedoria. Aqui a gente está vendo duas paramitas, duas virtudes em ação, duas perfeições. A paramita dhyana se refere a shamatha, que essa tranquilização é a plena atenção, que se refere tanto a eu sentar para meditar, pegar um objeto virtuoso de meditação, um tópico, como por exemplo o próprio vazio, e meditar sobre ele, e a partir daí focar a minha mente nele, por meio de uma O som tá respiração falhando, harmônica. Bruno, o som Só, tá né? ruim. A conexão aqui tá instável aqui, né? Mas acho que vai Ah, melhorar. Acho que vai melhorar daqui a pouco. Que eu parei de receber o aviso aqui. Acho que vamos ver se essa conexão melhora. Então, isso é alcançado pela combinação de shamatha, a meditação da tranquilização mental, e a meditação analítica. Então, você tranquiliza uma compreensão profunda, que vai envolver também, pode envolver também a meditação analítica, um exercício do discernimento. Pode não, vai envolver um exercício do discernimento aqui, buscando essa intuição. O som continua ruim, então acho que a conexão aqui. Deixa eu ver se tem como eu mudar essa conexão para ver se eu melhor. Que talvez ele funcione direito. Vamos ver se agora melhora. Eu conectei no outro. Me avisem aí, continue me avisando se estiver falhando muito, né? Então, continuando, Shamatha e Vipassana, a meditação da tranquilização mental, Vipassana, a meditação analítica, buscando esse insight, essa compreensão intuitiva, o uso do discernimento. Então, é o exercício da paramita prajna. E as características conceituais, então, dos antídotos, que são aplicados na mente durante o processo meditativo, né? Porque conforme a gente senta para meditar, as perturbações elas vêm nos provocar, né? E mesmo quando nós estamos meditando, obviamente. E os textos sempre recomendam, lembra da literatura Lojong, que a gente aplique antídotos. Então, isso tudo é a nossa mente conceitual agindo ainda, né? Estamos no plano aqui dos conceitos. Se eu estou com raiva, eu vou tentar meditar na paciência, eu vou tentar focar a minha mente num outro conceito. Isso o Dopopa vai identificar com a prata, né? Essa purificação. Aqui entra numa linguagem falando que o Lojong é a alquimia mental, né? Aqui ele vai associar a pedras preciosas, uma linguagem bem alquímica. Então, as características conceituais dos antídotos, elas brilham como prata. São aqueles antídotos que a gente aplica quando aparecem as perturbações. Se aparece a raiva, a gente aplica a paciência. São sempre os opostos, né? Se surge o medo, a gente aplica a coragem, o destemor. Se surge a ganância, a gente medita sobre a generosidade. Se a mente está muito agitada, a gente tenta desagitar a mente pensando que o samsara é sofrimento, que não tem por que a mente estar eufórica. O samsara é sofrimento e a gente está se distraindo e perdendo tempo com momentos de euforia. Por outro lado, se a mente está com torpor, aí a gente faz o contrário, a gente tem que alegrar a mente, né? A gente tem que voltar a nossa mente para a bem-aventurança que o Dharma pode proporcionar, né? Que pode ser alcançada.
Então, e aí pode visualizar uma luz também para, né, dar uma energia mental, representando essa bem-aventurança. Então, esses antídotos, eles são como a prata nesse processo de limpeza. A reflexão sobre o vazio, aí entra a meditação de Vipassana, ela é como o ouro, né? O ouro da sabedoria. Então, a reflexão sobre o vazio de existência inerente, ela brilha como o ouro, porque é a superação desse senso de eu, é o antídoto supremo, o antídoto de todos os antídotos, né? O que vai realmente fazer com que a gente supere esse senso de um eu inerente. É Prajna, a sabedoria, a mãe dos Budas. A joia que concede todos os desejos, Prajna, a sabedoria que leva para a sabedoria última, que leva para a Dhinana, que uma vez que se esvazia de eu, se chega ao vazio de outro. Claro que não é uma coisa instantânea, né? Se só um Buda que realmente chega a esse vazio, a compreensão, essa Dhinana última, então é um longo caminho aqui. Então, um Bodhisattva alcançou o vazio de eu, um Bodhisattva elevado, né? Liberto do samsara, que tem autonomia sobre o processo de renascimento, que renasce voluntariamente para auxiliar os seres. Mas quem vai alcançar essa dhinana última não conceitual, do Dharmadato, o espaço não conceitual, que é como uma tela, né? Vamos pensar numa tela, esse espaço último, como uma tela que vai se colorir pela multiplicidade dos fenômenos, pela manifestação. Essa, esse espaço último, só um Buda pode alcançar a sabedoria que compreende o que é isso. Essa dhinana, essa gnosis, essa percepção não dual, percepção direta. E essa é a joia que concede todos os desejos, né? É chamado de joia que concede todos os desejos, partindo daquela lógica mahayana. O que todos os seres buscam, na verdade? Todos os seres buscam a felicidade. Todos os seres buscam se afastar do sofrimento. Então, qual é o fim de todo o sofrimento? É o estado de Buda, é o Nirvana último. E um Buda é aquele que pode ensinar os seres o caminho completo. Por isso que ele mesmo se torna essa joia que concede todos os desejos, que realiza todas as metas dos seres. Porque ele mostra o caminho, né? Ensina o caminho completo para o fim do sofrimento. O Dharmadato luminoso é o Dharmakaya, é a natureza Buda nos seres. Dharma, dato. Dharma, sustentação. Dato é uma palavra complicada em sânscrito, porque ela pode ser traduzida como elemento e como espaço. Mas a gente pode pensar aqui como o espaço de sustentação da realidade. O espaço em que, ou onde, entre aspas, né, porque não é um lugar físico, em que a manifestação se dá. Dá para fazer pontes aí com a tradição gnóstica, né? Talvez pensar em Barbelô, para quem acompanha os estudos da Alaya, lá no canal Viveca, dá para fazer uma relação interessante aí com Dharmadato e Barbelô. Mas então, esse espaço luminoso é o Dharmakaya, é a natureza Buda nos seres. Nos seres, ele está manifesto como natureza Buda. É a possibilidade de iluminação. É a gnosis inata, a dhinana inata que está lá oculta. O Dharmadhatu luminoso é o absoluto. É a dhinana autogerada. É essa tela que está lá. Mas a gente só vê as cores. A gente está nessa tela, mas a gente só vê as cores, nós somos cores dessa tela e não consegue ver que estamos nessa tela. Então, essa dinâmica autogerada é essa visão da tela, que precisa ser obstruída uma vez que a gente consegue ver para além dessas cores, dessa multiplicidade. É a grande bem-aventurança, sem partes, e que a tudo permeia. Também num ponto de manifestação, é essa grande
bem-aventurança, né? Aqui eu estou traduzindo muito como bem-aventurança, que é até uma linguagem mais ocidental. A gente vê isso na linguagem ocidental. Os gnósticos, né? Eu acho que os essênios também falam nas bem-aventuranças. Muitas vezes no budismo se traduz como grande êxtase também. Então, as duas palavras aqui servem. Grande bem-aventurança ou grande êxtase, que é sem partes, né? Não é um eu que sente alguma coisa em relação a algum objeto que vai lhe dar um prazer, não é um prazer mundano, não é um êxtase mundano, mas e tá além também daqueles êxtases místicos que a gente vê descritos na tradição cristã, é o nirvana último, é essa grande bem-aventurança, e que é pura compaixão, é um puro amor incondicional que se manifesta nas mentes dos seres, que é um poder agregador, né? Maitri, e que também pode ser relacionado com bodhicitta, a bodhicitta última, que é falada em alguns textos, né, como uma bodhicitta última, que é essa grande bem-aventurança. Tem o Tantra que vai se relacionar com isso, chamado Chakra Samvara, né, um Tantra da classe dos Tantras Mãe, que é ligado à compaixão, que trata muito desse tema. Então, essa grande bem-aventurança sem partes, que a tudo permeia, é a realidade última, vazia de todos os fenômenos. Ela é vazia de tudo que é relativo. É o vazio de outro aqui. É esse Shentong. E que até esse termo Shentong também não foi o Dolpopa que inventou, né? Como a gente vê essa ideia presente em sutras, sem o termo tibetano em si, mas é um termo, na verdade, que ele pegou de um Kadampa, que usou esse termo e aí ele pega e dá uma ênfase a esse termo. Mas isso foi só um parênteses. Então, é o Dharmakaya, né? É a veste da realidade. É a veste da sustentação. É o revestimento dessa realidade última, que é essa grande bem-aventurança e que é esse Dharmadato luminoso. É inseparável das qualidades manifestas de um Buda, aquelas qualidades que são atribuídas a um Buda, né? Os vários poderes de um Buda, a onisciência de um Buda, né? Então, o Dharmakaya, ele é onisciente e é onipresente. Está presente em tudo. É, de novo, o Nirvana último. E essa dhinana autogerada é essa cognição, sabedoria última da realidade, quando a realidade percebe a si mesma. Se a gente for pensar que somos todos Budas em potencial, uma vez que nos tornamos Budas, nós percebemos que tudo é Buda, tudo é Adi Buda, tudo é essa realidade última. Então não há mais eu e outro, há apenas essa grande realidade que é vazia de outro, é vazia de qualquer dualidade. E aqui, continuando, ele vai pegar alguns textos, alguns trechos também do Uttara Tantra de Arya Maitreya, né? Um daqueles tratados de Arya Maitreya, que são a base da escola Yogacara lá na Índia, no século IV. O som tá melhor agora, tá mais ou menos. Só manda um joinha. Tá Ok. bom, Bruno, tá ótimo. Obrigado, Irenice. Obrigado, Márcio. Então, o Tara Tantra de Maitreya também vai falar sobre isso. O Dharma Dato, o espaço último, né? Ele vai identificar esse Dharma Dato também com outro termo, que até alguém comentou sobre isso, acho que numa reunião, o Akasha Dato. Mas muito cuidado com essa palavra Akasha. Eu não estou falando de registro akáshico de maluquice nova era. O Akasha é esse espaço último. O Akasha ele é um elemento na literatura budista, né? É o elemento espaço. A literatura budista fala em 5 elementos. E o Akasha ele tem níveis de manifestação. No nível mais baixo, ele é identificado com o que às vezes é traduzido no Ocidente como éter, mas aqui não tá falando desse tal de éter. Aqui está falando de um Akasha último, um espaço último, que é esse Dharmadato. E que desde tempo sem início é a base de todos os fenômenos, né? Esse espaço em que surge a manifestação.
E por que tal existe? Porque há esse espaço último, esse Dharma Dhatu. É por isso que os seres se manifestam. É por isso que há transmigração. E também é por isso que há a possibilidade de alcançar o Nirvana. Há a possibilidade de despertar e perceber essa realidade última. Mas sem esse espaço, não haveria fenômenos, não haveria seres, não haveria vida. Tudo que é composto, e aqui composto quer dizer tudo que é composto de agregados, né? Todas as coisas, todos os fenômenos, tudo que é manifesto. Na literatura budista, esse composto é um termo técnico, porque todas as coisas, elas são vazias de natureza própria, justamente porque elas são compostas de agregados, de elementos, de partes que se interrelacionam, e uma parte pode ser fragmentada em várias partes que se ligam a outras partes, etc., numa relação de causalidade infindável. Então, tudo isso é composto. Tudo que é composto surge no Dharmadhatu ou a partir do Dharmadhatu, o espaço básico absoluto. E é destruído no espaço, né? Porque o próprio cosmos, ele surge e chega um ponto que, como diz a literatura budista, né, o fogo queima tudo isso e depois ressurge novamente. É um processo cíclico aqui. Por isso eu até coloquei na imagem a Mandala Kalachakra, né? É uma imagem estilizada que fizeram a mandagem da roda do tempo, né? Então, a manifestação que surge, que se recolhe e que depois surge novamente. Assim como nós nascemos e renascemos, esse é o mesmo processo do cosmos, de toda a manifestação. No espaço não composto, e já o Dharmadhatu, ele é não composto, porque ele não é composto de agregados, ele não surge na dependência de nada, ele não é uma coisa, não é um fenômeno, ele não é composto por partes, ele é sem partes, ele é não nascido, é não gerado, é não cessado, é realidade absoluta, não gerado por outro, né? A gente pode pensar que é autogerado, incriado. No espaço não composto, o Dharmadhatu, os agregados, né, os skandhas, que compõem os fenômenos do mundo nos seus vários reinos, né, do cosmos nos seus vários reinos, os elementos, né, que são 5 elementos: ar, fogo, terra, água, o elemento espaço, também uma caixa no sentido mais inferior, e também a consciência, às vezes, também ela é apresentada como um sexto elemento, né, mas ela não vai compor todas as coisas. Então, os elementos, as bases dos sentidos, os ayatanas, né? Esses ayatanas, de forma bem resumida, a gente não vai entrar nisso hoje, mas os ayatanas, eles são os órgãos dos sentidos e os objetos dos sentidos. Então, por exemplo, o olho e aquilo que o olho vê, né? Essa capacidade de ver as coisas. E o mesmo vale para o ouvir e os sons que somos capazes de ouvir. Então, essa relação, os sentidos e ele sempre existindo na dependência dos seus objetos, e os objetos nessa relação. Como que a gente vai percebendo o mundo a partir daí. E que são 6 sentidos também: tato, olfato, paladar, audição, visão. Tato, olfato, paladar, audição, visão e a mente. Manas, né? Não a mente que renasce, mas o órgão mental que traduz tudo isso em pensamento e em emoção, que em sânscrito a gente chama de manas. Isso também é um sentido, né? E esses 6 sentidos, então, eles vão ser, de certa forma, os nossos filtros na nossa relação com o mundo, né? E a partir disso a gente traduz a nossa experiência com as coisas do mundo. Então, essas bases dos sentidos, tudo isso surge nesse Dharma Dhatu, né? Porque são as coisas que compõem os seres que surgem, as diferentes classes de seres. E é claro que vai ter algumas variações. Alguns seres vão ter alguns sentidos que nós temos, alguns seres vão ter agregados, né? Essas bases são chamadas as 6 consciências também, né? Então, surgem.
nesse Dharmadhatu e neles são destruídos. Tudo cessa ali também, porque tem um momento que toda essa manifestação ela cessa, ela para. E depois surge uma nova manifestação. Então, esse é o processo cósmico. E o Taratantra, então ele ensina, mas o Dharmadhatu, ele nunca cessa. O Dharmadhatu, ele não pode ser consumido pelo fogo. Esse campo nunca pode ser destruído. E se nos seres ele é a natureza Buda, que está oculta, ela também é indestrutível. O Sugata Garbha, então, né, a natureza Buda, o Tathagata Garbha, vários sinônimos aqui, mas vamos nos ater no termo natureza Buda. Não pode ser consumida pelos fogos da doença, do envelhecimento e da morte, porque não é algo que acompanha essa nossa vida condicionada. É algo que está presente, mas que não é individual, né? Que não é o nosso eu, não é a nossa mente. A gente passa por tudo isso. Todo o processo do samsara é de, uma vez que a gente nasce, adoecimento, envelhecimento, morte e depois rumo a um novo nascimento e o processo vai se repetindo. Planetas, galáxias, tudo isso de algum modo passa por isso, né? O Sol no nosso sistema solar, ele também passa por esse processo, né? As estrelas passam por tudo isso também, né? Só que em períodos muito mais longos do que nós. Então, a natureza Buda, ela não participa dos problemas do samsara. Ela não participa dos problemas da multiplicidade, da dualidade, né? Dessa impermanência, que é uma marca do samsara. Né? O adoecimento, o envelhecimento, morte é uma marca do samsara. Então, tudo que está no samsara passa por isso. A natureza Buda, ela não é o samsara, ela é o nirvana. Né? O Dharmadhatu está no campo do nirvana. E samsara e nirvana, isso é uma coisa que a escola Jonan vai enfatizar bastante. Samsara e nirvana são coisas diferentes. E o nirvana, então, não é impermanente. O nirvana não é o não Atman. O nirvana é o Atman. O nirvana não é sofrimento. É a ausência de insatisfação e de sofrimento. E é a ausência de impermanência. É permanente. Como o próprio Taratantra do Arya Maitreya vai falar bastante sobre isso, né? Como que essa natureza Buda, ela é permanente. Então, os agregados, essas bases dos sentidos, elas fazem parte de uma relação com karma e kleshas, né? Fazem parte do movimento, fazem parte da impermanência, fazem parte dessa relação que é uma relação que surge a partir da força da ignorância, surge a partir de avidya, surge a partir do poder da dualidade e da multiplicidade. Então, e essas coisas, então, elas se desfazem, se transformam a todo momento, mediante causas e condições. O Dharmadhatu não depende de causas e condições. Logo, a natureza Buda não depende de causas e condições. Para que um ser humano consiga despertar essa natureza, aí sim, esse ser humano ele vai depender de causas e condições. Ele vai ter que gerar sementes kármicas, vai ter que renunciar a ações não virtuosas, vai ter que se colocar no caminho, vai ter que adotar ações, mas mesmo só as ações também, né, o karma por si só não vai levá-lo a essa compreensão. Ele vai ter que cultivar a sabedoria, porque o que leva de fato é a sabedoria para essa compreensão. Mas para que essa sabedoria possa surgir, tem que parar de praticar ações que aumentem as perturbações, tem que renunciar às perturbações, então tem que se purificar e eliminar os envoltórios, né? E aí o Asanga comenta: a natureza última, Dharmata, ela não constitui relação com karma e com kleshas. Né? Essa natureza última, Dharmata, que como um sinônimo do Dharmadhatu, como um sinônimo da natureza indestrutível, ela não tem essa relação com karma e com kleshas, porque karma e kleshas é o que nos aprisiona ao samsara. Né? Lembrando que a ignorância ela é o klesha raiz, o klesha mora aqui.
Aí, de novo, a gente vai voltar, né? A gente tem que voltar para o Nagarjuna. Enquanto não houver a compreensão, a sabedoria intuitiva, prágina, que compreende que o eu e os fenômenos são vazios de existência inerente, não é possível se libertar desse nó que a ignorância causa e que faz com que a gente fique enrolado no samsara, né? Perambulando de uma forma, perambulando ou rolando pela roda do samsara, porque as nossas ações serão ações perturbadas, serão ações guiadas por esse equívoco, esse engano de que nós temos um eu inerentemente existente. Será que é incompatível você, essa parte Buda, com essa parte humana que precisa dar nome e forma e conceito para as coisas, né? Porque é, né? É algo a se pensar mais. Preciso pensar mais sobre isso. Não, o Buda, ele conhece todos os fenômenos, todos os nomes, todos, né? Então, na verdade, ele refinou o mecanismo, porque a conceituação, ela não ficou tomando conta. A conceituação, ela deu espaço para a intuição. E aí, quando você tem uma intuição Hum, reta, a hum, conceituação, ela vem de uma forma reta também. Lembra do nobre hum, óctuplo caminho? O uhum. primeiro passo do nobre óctuplo caminho é a reta visão, ou reta Sim, compreensão, que a gente pode pensar num sim. nível intuitivo, profundo mesmo, né? Uhum, E depois disso vem o reto pensamento. Aí vem a reta fala, a reta uhum, ação, né? Então, como que esse insight, compreensão, intuição profundo, ele pode, na verdade, guiar, né, uma conceituação, um pensamento, uma verbalização, uma fala também, que vai ser clara, reta, que conhece as coisas, né? É entendi. claro, o que a gente entende pelo que é dito no Sutra do Grande Nirvana, é que aí quando ele alcançou aquele estado ultimíssimo, Ele não precisou mais de conceitos, né? não. Aí já, pelo que a gente entende, né? Pelo que a gente entende, porque É, como a gente não pelo que a gente, alcançou, como a gente entende como humanos que ainda estamos no samsara, né? exato, É, exatamente, exatamente. Aí fica é, muito, acaba sendo até muito especulativo, né? não é? É. Muito Mas especulativo. é muito estimulante para a gente pensar nisso, muito É, interessante. Obrigada. Deixa eu ajudar com um detalhe, Bruno. Hum, Pelo que eu conheço da tradição budista, a tradição budista ensina que somente na condição humana nós podemos tentar o uhum, caminho do Buda e uhum, tornarmos-nos Budas. Então, a gente tem que ser humano. Eu acho que a gente não tem sido humano, a gente tem sido uma é, coisa. Mas, exato. em sendo humano, a gente consegue fazer o óctuplo caminho, né? E aí eu gosto de ver que, assim, como o Bruno estava explicando, o primeiro passo disso é a reta percepção, é ter a capacidade de captar o mais real possível. Quanto mais uhum, enganados a gente está, mais uhum, enganados nós vamos ter as três níveis de ação: a ação da mente, a ação da fala e a ação do corpo. Então, quando a uhum. gente Faz vai todo conhecendo sentido. mais da tradição, o restante, inclusive o acto para o caminho, vai fazendo mais sentido. Não é um conjunto de práticas, mas é Uhum, uma sequência lógica, né? uhum, Você prepara a tua capacidade de percepção, então escolhe uma reta funcionamento mental, um reto funcionamento da fala, da expressão, e um reto funcionamento, e aí segue, né? Aí o sim. reto meio de vida, que obviamente não é apenas a profissão, mas é o modo como você vive, né? E aí fica bem mais bacana. Então tem alguns avisos que eu gostaria de dar para vocês, né? Nesse dia 28, falando aqui, falei por alto dos Sutras Prajna Paramita, mas no próximo sábado, dia 28, eu e o professor Alberto Brum, nós vamos falar das bases do budismo Mahayana, os Sutras Prajna Paramita e passagens do Shantideva, que comentam trechos desses sutras, né? Passagens voltadas para o cultivo das 6 paramitas. Recapitulando aqui, quais são as 6 paramitas? Dana, a generosidade; Shila, a harmonia;
Kshanti, a paciência, Virya, a reta energia, Dhyana, a plena atenção, e Prajna, a sabedoria, né? E como todas essas paramitas guiadas pela sabedoria, por isso que o sutra ele enfatiza muito, esses sutras enfatizam muito a sabedoria, são o que levam justamente para a compreensão de que o eu é vazio, né? De que os fenômenos são vazios, né? Então é um caminho bem prático nesse ponto, mas também bem filosófico e bem complexo na filosofia. Então a gente vai ver passagens sintéticas desses sutras, Prajnaparamita, principalmente o Sutra de 8.000 linhas, e passagens do Shantideva, que comentam esses sutras e enfatizam cada uma das 6 paramitas, e a transmissão ao vivo se dará então pelo canal Viveka da nossa amiga, da Alaya Dúlios. Então acessem o canal Viveka no próximo sábado, às 17 horas, sábado 28, em Brasília, no dia 5 de outubro, né, sem ser esse sábado ou outro sábado, eu vou dar uma palestra presencial no Instituto Garba, né, Tsongkhapa, desapego, sabedoria e compaixão. Os 3 principais aspectos da senda budista Mahayana. Então, o desapego, que tem a ver com a renúncia, né, com a ideia de renunciar à não virtude, né, se desapegar do eu e tudo mais. A sabedoria, que estava falando aqui dela, né, que compreende o vazio, né, prajna, essa sabedoria intuitiva que leva para a libertação, e a compaixão. A compaixão que é o que guia a reta motivação, o que guia no caminho Mahayana, né, Bodhicitta. Ela tem vários níveis, mas o seu nível mais elevado é o altruísmo, é a mente altruísta, é Bodhicitta, é a motivação dos bodhisattvas, né, e é o trocar o eu por outros. Então, o Tsongkhapa ele sintetiza o caminho. Se a gente pudesse reduzir o budismo Mahayana em 3 pontos principais, quais seriam esses 3 pontos? A renúncia ou o desapego, a compaixão e o vazio, ou a sabedoria que compreende o vazio, né? Pronto, resumiu o budismo Mahayana. Agora desenvolva os 3. Então, é um texto bem interessante, bem sintético, né? Que tá no formato de poema. Então vai ser em Brasília. Aqui tem o endereço, né? Para quem estiver na cidade, dia 5 de outubro, que é um sábado, o primeiro sábado de outubro, e será às quatro da tarde. E tem um contato aqui, salagarba@gmail.com, para quem tiver alguma dúvida sobre o e-mail, ou pode falar também diretamente comigo. E claro, né, lembrando também, de 15 a 17 de novembro, também em Brasília, aqui pegando o feriadão, teremos o segundo encontro nacional Lux Dziu, o coração do Buda Dharma e a gnosis da luz, a prática mahayana dos bodhisattvas, a gnosis da vida e os mistérios da luz, né? Quem vai participar desse evento serão o professor Alberto Brum, a Alaya Dúlios, do canal Viveka, eu estarei lá, a professora Jane Dúlios, a Marina Hernandes, que vem traduzindo um sutra importante, né, que estudaremos no futuro, o Sandi Nirmokana Sutra, que será publicado pela editora Garbalux, talvez mais para o final do ano ou ano que vem, e o Luiz Paulino, que também faz parte do grupo Mani, né, que também vem realizando atividades presenciais lá em João Pessoa, Luiz Paulino junto a Irinice, e que também se dedica ao estudo dessas tradições. Então, é um evento para apresentarmos, né, pontos importantes, essenciais dessas 2 tradições e promover um diálogo entre elas também, entre o Buda Dharma Mahayana e o gnosticismo cristão antigo, né? E como que há pontos em comum entre essas 2 tradições. Aqui está a programação, na tela ficou um pouquinho, né, não está tão fácil assim de ler, mas dá para ver aqui toda a programação que começa na sexta-feira e vai até o domingo. Haverá meditação, né, durante todos os dias, meditação em mais de um horário, né, principalmente no sábado e domingo, que aí o evento começa de manhã, vai ter meditação às 7 da manhã, ao meio-dia, vai ter meditação às 6 da tarde,
Então, não é um evento somente para absorver conteúdo ou somente para conversar sobre o conteúdo. É também para isso, né? Também para o estudo, para a reflexão, mas também, principalmente, para a meditação, para estudar, refletir e meditar sobre todo esse conteúdo. Então, estaremos lá, né, apresentando e conversando com vocês, trocando ideias, meditando juntos. Alimentação totalmente vegana, né? E quem quiser se inscrever, né, quem quiser saber mais sobre o evento, ver a programação em mais detalhes, pode contatar aqui por esses números que estão aqui no cartaz, esses números de WhatsApp, também os e-mails que estão presentes aqui. Tem esse QR Code, acho que quem vê da tela consegue talvez apontar para ele, está meio pequeno, né? Que manda direto para o link do Simpla. Mas se a pessoa contatar também aqui, esses números, esses e-mails, também dá para pegar o link, né, e mais informações, e eu vou colocar no canal, no vídeo do YouTube, eu vou colocar também nos comentários afixado o link do Simpla.